Seu nome ecoa nas Escrituras, mas não por glória. Eliseu, o profeta que viveu à sombra de Elias, foi o homem que herdou um manto pesado demais para seus ombros. Você acha que profeta tem vida fácil? Pois prepare-se para sentir o cheiro do deserto, a poeira da estrada, o silêncio cortante da traição e o peso sufocante de uma missão que nunca te deixa respirar. Esta é a história de um homem que nunca teve paz, porque ele nunca foi o protagonista. Você nasceu numa aldeia humilde, filho de um agricultor, sem luxo, sem privilégio. Apenas o chamado ardente de Deus que lhe queimava por dentro. Seu nome é Eliseu, o sucessor do grande Elias, o fogo do profetismo que ardeu no Monte Carmelo e que desapareceu num redemoinho celestial. Elias era uma lenda viva, uma força da natureza. E você? Você era o homem da sombra. Sua jornada começa num momento simples, quase banal. Você está no campo, lavrando a terra, quando Elias passa e joga seu manto sobre seus ombros. É o toque divino, o sinal de que agora você carrega o legado. Mas aquele manto não é apenas tecido. É um fardo invisível, uma armadilha de expectativas que te prendem a um destino que não escolheu. Você não veio de uma linhagem poderosa, nem de uma família sacerdotal. Seu lar cheira a poeira da terra, e o trabalho pesado é sua rotina. O sol do deserto castiga seu rosto desde cedo, e a dureza da vida molda seu corpo, mas não sua alma, que arde com uma voz que você não entende completamente. Quando Elias aparece, não há festa nem aplausos. Apenas um homem cansado passando o bastão, como se entregasse um fardo sujo. Você sente um misto de honra e medo, porque o chamado de Deus não é convite para descanso, é um selo de tormento. Você não foi preparado para isso. Seu pai provavelmente esperava que você fosse agricultor como ele, não profeta no meio do caos. Mas ali está você, imerso num mundo de visões, milagres e guerras invisíveis. Logo após receber o manto, você percebe, não será fácil. A população do reino não te reconhece como o novo Elias. Eles lembram do fogo, da fúria, da voz estrondosa. Com você, só veem um homem comum, talvez até fraco. Os reis da época, especialmente Acasias, desdenham da sua autoridade. Você tenta impor a palavra de Deus, mas é recebido com sarcasmo, indiferença e até ameaças. Quem é esse? Murmuram. A rejeição social bate forte, como o vento que arrasta areia no deserto. Você enfrenta a resistência não só dos poderosos, mas do próprio povo, que prefere ignorar seus avisos. Você não é o profeta de fogo, é o profeta da espera. Os reis de Israel e Judá não estavam interessados em profetas, pelo menos não em profetas que denunciassem seus pecados. Acasias tentou mandar matar você depois que você anunciou sua queda iminente. Não foi só um perigo espiritual, mas um perigo real, físico, constante. Você foge, se esconde em poços e cavernas, escuta o som dos soldados se aproximando, sente a poeira das botas no ar quente, o cheiro da pólvora que ainda não existe, mas que parece uma ameaça real. Eliseu não tem palácio, tem apenas a sombra de Elias e a ameaça constante da morte nas costas. Você tenta agir, realizar milagres, curar os enfermos, multiplicar o pouco que tem, mas a fama jamais será sua. Será sempre a de Elias. E cada fracasso, por menor que seja, pesa como uma pedra na alma. Em algumas ocasiões, você duvida. Sente o silêncio de Deus tão alto quanto o barulho do deserto. Você se pergunta, será que sou realmente escolhido? Ou só um substituto? Esse sentimento é uma tortura. A solidão do profeta não é só a falta de amigos, mas o vazio do chamado que parece não ter resposta. Os filhos de Israel não são gentis. Eles zombam do seu manto, do seu nome. Quando você profetiza, alguns o desafiam, como as crianças que ridicularizam sua careca numa história que virou lenda amarga. Essa humilhação pública é um soco na boca do estômago. Você é chamado de velho, inútil, até de mentiroso em alguns círculos. A maldição do profeta é não ser amado, mesmo quando fala a verdade. Você sente o olhar desconfiado e o sussurro maldoso a cada passo. O que resta para um homem quando seu povo vira inimigo? Você prega, avisa, implora, mas o povo insiste em desobedecer. Os reis continuam em seus pecados, as nações vizinhas ameaçam e você fica ali, preso numa missão que parece fadada ao fracasso.
Cada palavra não ouvida é uma ferida nova. Cada cidade que cai, um lamento que ecoa no seu peito. Você sente o chão tremendo, mas não pode fugir. Você é o espelho do fracasso coletivo, o profeta que carrega o peso da nação nas costas e, mesmo assim, continua a caminhar. Chega um ponto em que a fé balança. Você sente o peso do deserto não só na pele, mas na alma. O silêncio de Deus é um grito que paralisa. Você se vê sozinho, uma ilha, num mar de hostilidade e medo. A escuridão não é apenas a falta de luz, é a dúvida que corrói o coração do escolhido. Você percebe que ser profeta não é apenas falar com Deus, mas suportar o silêncio quando tudo o que se quer é uma resposta. Quando Elias é levado ao céu, o mundo parece virar as costas para você. A glória passa longe, e o manto que antes era símbolo de poder se transforma numa camisa de chumbo. Você fica doente, isolado, longe das grandes batalhas. O corpo não aguenta, e a mente se perde em pensamentos amargos. É o ápice do tormento, ser o escolhido que não recebe honra, que vê a missão corroer seus ossos e apagar seu brilho. A sombra de Elias é um espectro que te persegue até o último suspiro. Você morre doente, esquecido por muitos, amado por poucos. Seu túmulo não é um altar, mas uma cova comum. Mesmo assim, um último milagre acontece. Um homem morto é ressuscitado ao tocar seus ossos, como se sua sombra tivesse finalmente feito algo grandioso. Mas é pouco, tarde demais. Você partiu carregando não só o manto, mas o peso de uma missão impossível. A morte não foi um alívio, mas o silêncio final de um profeta que nunca teve paz. Ser Eliseu é entender que a fé não é um presente, mas um fardo. Uma prisão dourada onde você nunca é o protagonista, apenas o substituto. Você vive uma vida de luta invisível, rejeição e solidão, onde milagres e fracassos se misturam numa dança cruel. E no fundo, aprende que missão espiritual não é recompensa, mas um martírio contínuo, uma prova que poucos têm coragem de encarar. A pergunta que fica: você teria coragem de ser Eliseu? De viver na sombra e morrer doente por amor a uma missão que ninguém quer? No fim, tudo o que Eliseu queria era um pouco do fogo de Elias, mas teve que se contentar com a sombra, o silêncio e a doença. Talvez a verdadeira maldição não seja ser profeta, mas ser o profeta que ninguém lembra direito.